Dando continuidade à nossa aula, vamos tratar agora sobre uma síntese histórica. Observe que na aula anterior nós discutimos algumas questões baseadas principalmente em Richard Palmer a respeito dos a respeito dos 6 sentidos modernos da hermenêutica. Eu não quis aprofundar o assunto para que não ficasse um pouco mais complexo, mas à medida que nossas aulas forem se desenvolvendo, nós teremos que voltar a uma dessas características para discutir algumas questões principais. E isso nós o faremos. Mas de início fica, portanto, essa rápida leitura para que você possa ter uma ideia dos vários sentidos. Claro, não ficou muito explicado, porque eu ainda acho que eu fui um pouco técnico, ainda falta, na verdade, alguns alunos, alguns elementos, questões filosóficas para poder entender os usos da hermenêutica na atualidade e o seu desenvolvimento. Agora eu quero rapidamente fazer uma observação sobre o caráter histórico da hermenêutica, que eu vou classificar em 4: Antiguidade Clássica, Idade Média, Alta Idade Média e Reforma. Eu gostaria, portanto, de trabalhar rapidamente esse primeiro conceito da Antiguidade Clássica. Se você prestar atenção, na Antiguidade Clássica nós tínhamos o Tratado Hermenêutico de Aristóteles chamado Perirremeneia, ou da interpretação. Quando você lê o Perirremeneia de Aristóteles, você percebe que não era um curso de normas ou técnicas de interpretação, mas basicamente uma hermenêutica do discurso, da oratória, da expressão. Em vez de uma teoria da interpretação, é na verdade da expressão ou da enunciação. Perirremeneia está muito mais para o manual de estilística do que de normas para interpretação correta. Os helenistas e alexandrinos, mais tarde impulsionados pelas escolas de Platão e Aristóteles, que foi difundido em toda a Grécia, principalmente nas figuras renomadas de Apolônio de Rodas, Aristófanes de Bizâncio e Aristarco de Samotrácia, eles fizeram os primeiros trabalhos de crítica textual que mais tarde inspirou Orígenes e a moderna crítica da Bíblia no século XVIII. Para a obra de Homero, por exemplo, um dos mais estudados dessa época, aplicava-se o método da contextualização por toda a obra, isto é, explicar Homero a partir de Homero. Mas na cidade de Pérgamo, emprega-se, na verdade, um método distinto, que é a interpretação alegórica, que foi usado mais por sofistas e por estoicos, entre eles o Crates de Malo e também pelo judeu alexandrino Filon. E esse método que ele procurava resolver o problema temporal dos escritos antigos que já não faziam sentido à época desses estudiosos. Então, na Antiguidade Clássica, a palavra hermenêutica não é usada diretamente como uma metodologia de exegese, de interpretação de texto, mas muito mais como manual de estilística dentro do manual de Aristóteles. Depois, os trabalhos de crítica textual que foram desenvolvidos mais tarde por Orígenes, na sua Hexapla, e da crítica moderna, com toda a sua metodologia que nós temos, é um desenvolvimento também que vai seguindo uma ordem diretamente dentro da história da interpretação. E a base desses alexandrinos era o método da contextualização por toda a obra, isto é, explicar Homero a partir de Homero. Você veja que esse foi um dos modelos e princípios da reforma. A Bíblia interpreta-se por ela mesma como um dos princípios de Homero, ou como um dos princípios, já existente da interpretação, era, na verdade, um método de contextualização de toda a obra, usada principalmente pelos alexandrinos. A segunda perspectiva era o da Idade Média. Por exemplo, na patrística, a exegese alegórica e a literal acabaram se estabelecendo principalmente em Alexandria e Antioquia.
Alexandria defendeu a escola alegórica e manteve os princípios, principalmente da tradição hermenêutica, dos antepassados, assim como Antioquia também se manteve fiel ao método literal. Mas assim, o método alegórico era usado pois o conteúdo das escrituras para eles era espiritual e místico, e, portanto, um método equivalente poderia interpretá-la corretamente. Provavelmente se tratava de uma resposta ao método literal, que era árido, de caráter dogmático, apologético, principalmente que se fazia na cidade de Alexandria. E nesse caso, portanto, em Antioquia, vai se destacar Luciano de Samosata, foi Marte e Nicomédia, que era um excelente filólogo e responsável por uma nova versão da Septuaginta. O Luciano ele empregava a análise gramatical e lógica e o método retórico. Agora, em Alexandria vai se destacar principalmente o Clemente e o visionário Orígenes, que apesar de encetar o método literal filológico na Hexapla, ele na verdade estava mais em busca do sentido místico, alegórico, metafórico, que era considerado mais profundo e espiritual. Se você perceber assim, deste modo, a dialética entre o literal e o simbólico perseguiu, na verdade, todos os pais da igreja, tanto da igreja latina quanto também da igreja grega. Mesmo o próprio Agostinho, a hermenêutica ainda é considerada mais especificamente como dentro da visão aristotélica, como recurso estilístico para a retórica, para a prédica, para a homilia. E assim, desse modo, se aceita ambas as exegeses, desde que uma não seja absurda ou indigna às escrituras, né? Então, quando você olha sobre esse ponto diretamente, na Idade Média se desenvolve essa hermenêutica que está ligada à literal e à alegórica, mas se cuida muito mais ainda da alegórica, porque se considera que a Sagrada Escritura é um livro espiritual e, consequentemente, um método místico daria conta de sua interpretação correta. No século XVIII, essa perspectiva também foi derrubada, né? Principalmente pelo uso da hermenêutica enquanto metodologia filológica que não podia mais se fundamentar e se basear dentro da mística e da anagogia, mas muito pelo contrário, tinha que ser estabelecido a partir de critérios científicos iluministas bem fundamentados. A mesma coisa vai ocorrer também na Alta Idade Média, principalmente entre os monges beneditinos e agostinianos, que retêm o legado da hermenêutica patrística, principalmente de Agostinho. Mas, no entanto, a exegese alegórica vai suplantar a literal na maioria dos casos. Para que você tenha uma ideia, para o desenvolvimento da vida mística nos mosteiros, no século 5 a 10, a exegese mostrava assim, um melhor caminho para a vida contemplativa, mas não a exegese literal, a exegese alegórica. E é assim que vai se destacar o John Scotto Eriúgena, que vai recorrer à tradição do pseudo-Dionísio e aplicar esses princípios do pseudo-Dionísio aos comentários da Bíblia. Especificamente, por exemplo, o Evangelho de João, ele vai comparar a uma águia e a teologia como uma montanha em cujo cume se tem a visão de Deus. Olha só, que mesmo ainda no século XII vai permanecer essa perspectiva e o próprio Hugo de São Vítor vai escrever um comentário pequeno sobre a interpretação da Sagrada Escritura, comentando o livro de Jó, ele vai afirmar nos primeiros versos do texto bíblico que se deve passar imediatamente para o sentido alegórico, porque o literal já é óbvio. Veja que nesse período, então, o texto bíblico vai ser analisado sobre 4 formas diferentes. Primeiro, sentido literal, que é o óbvio, que é o próprio histórico.
o sentido alegórico, que eles vão chamar de pneumatológico, porque é o sentido mais profundo, o sentido tropológico, que é o sentido parenético ou exortativo, e o sentido adagógico, que será o escatológico. Então, olhando um texto, o que ele vai dizer? O texto, como está escrito, seu sentido óbvio e original, as palavras significam o que os dicionários afirmam dela. Ali, sentido literal óbvio, ninguém se preocupa. Agora, o sentido alegórico é o espiritual, é o que está por detrás da linha do texto. O sentido tropológico é a exortação. O que tem de exortação dentro daquele texto para a minha vida? E o sentido anagógico, que é o escatológico, o que isso tem a ver diretamente com o futuro. Observa só esse texto de Agostinho. A letra mostra-nos o que Deus e nossos pais fizeram, sentido literal. A alegoria mostra-nos onde está oculta a nossa fé, que é diretamente a interpretação alegórica ou pneumatológica. O significado moral dá-nos as regras da vida diária, que era o significado parentético. E a anagogia, que é o escatológico, mostra-nos onde terminamos a nossa luta. Veja que quando Filo vai comentar sobre a peregrinação de Abraão, ele vai afirmar: a viagem de Abraão para a Palestina é realmente a história de um filósofo estoico que deixa a Caldeia, que é o entendimento sensual, e se detém em Arã, que quer dizer buracos, e significa o vazio de conhecer as coisas pelos buracos, isto é, os sentidos. Ao tornar-se Abraão, ele se torna um filósofo verdadeiramente esclarecido. Casar-se com Sara é casar-se com a sabedoria abstrata. Imagine esse camarada no púlpito, porque a viagem de Abraão para a Palestina é realmente a história de um filósofo estoico que deixa a Caldeia, que é o entendimento sensual da vida humana, mas ele vai se deter em Arã, que quer dizer buracos, e significa o vazio de conhecer as coisas pelos buracos, isto é, pelos sentidos. Mas agora você tem um sentido pneumatológico, você tem um sentido anagógico, você tem um sentido espiritual. E assim vai Abraão, portanto, se tornar um crente verdadeiramente esclarecido, porque ao casar-se com Sara, casou-se com a teologia abstrata. Quantos podem dizer amém? Então, cara, essa ideia diretamente desse método alegórico, ele era, na verdade, a vedete da Idade Média. Mas aí o que vai acontecer? Vai surgir na Reforma um outro conceito. Não é que a Reforma não conhecia esse conceito mesmo, muito pelo contrário. A Reforma conhecia essas quatro formas de interpretação do texto. Mas para Lutero, depois de um tempo, o sentido da escritura sagrada se acha ao auscultar o sentido original das palavras. Lutero, portanto, por causa do debate dele, que eu não vou falar da vida dele, obviamente, porque a interpretação do texto está ligado diretamente aos problemas que ele tinha com a falta de perdão, os problemas que ele tinha com a justiça de Deus, porque ele era aristotélico e era também agostiniano. Olha, e a união da filosofia aristotélica com a união da teologia agostiniana foi uma cruz para Lutero. Por quê? Porque na ética a Nicômaco, Lutero entendia o que era justiça. E ele sabe que justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido ou próprio. Então, justiça é retribuir de acordo com o merecimento da pessoa. Isto está lá na ética a Nicômaco. E veja que Lutero, ele mesmo disse que conhecia mais Aristóteles do que os burros do Papa. Foi isso aí, dessa forma que ele disse. Então veja que ele tinha um senso de justiça muito próprio.
E, ao mesmo tempo, a teologia agostiniana ensinava a depravação geral do gênero humano. Olha só o choque. No conceito filosófico, o indivíduo deve receber aquilo que ele merece. Para Agostinho, o indivíduo, portanto, é extremamente pecador, desobediente e rebelde. Então, o indivíduo merece a condenação. Ah, meu irmão, essas duas combinações fez com que o pobre do Lutero vivesse em agruras por toda a sua vida, até o momento que ele sentiu e percebeu o sentido da palavra fé, de acordo com a perspectiva neotestamentária. Mas para Lutero, então, o sentido escrito, verbal, que é conhecido como sentido próprio, histórico, literal, esse é, na verdade, o que deve ser valorizado, principalmente ao se estudar o hebraico e o grego, porque ele chamou essas duas línguas de as bainhas em que Deus colocava a espada do Espírito. E sem as línguas originais, dizia Lutero, não conseguiríamos preservar corretamente o Evangelho. Então, observe, em Lutero é um retorno às línguas originais, e embora ele conhecesse o sentido alegórico, o sentido anagógico, ele vai dar mais importância ao sentido literal, porque ele vai entender diretamente que as palavras como elas estão é da vontade de Deus que fosse assim. Então, Lutero via no sentido literal a forma eficaz e simples como o Espírito Santo havia transmitido a palavra de Deus. Ele disse, abre aspas, o Espírito Santo é o escritor mais simples que existe no céu e na terra, razão pela qual também suas palavras não podem ter senão sentido simples, o qual chamamos o sentido escrito ou literal. A partir então do momento em que Lutero vai fazer a tradução do Novo Testamento de Erasmo para a Alemanha, para o alemão, ele vai estabelecer algumas normas que vão diretamente conduzir a sua exegese e a sua tradução da Bíblia. Abrindo um parênteses aqui, que o Lutero havia aprendido grego com o Erasmo de Roterdã e havia aprendido o hebraico com nativos judeus mesmo. Ele era tão humilde que ele chegou mesmo a dizer que superou Erasmo de Roterdã no conhecimento do grego, de tanto que ele se dedicou. Então, Lutero ele assumiu alguns princípios hermenêuticos e técnicas de tradução da Bíblia que lhe garantiram realmente uma defesa justa diante dos detratores papais. Eu vou apresentar aqui alguns a vocês, mas esses dados eles não aparecem classificados dentro da obra de Lutero organizado, não. Foi a partir da leitura que eu fiz do volume A Interpretação da Bíblia. Quando fala assim, interpretação da Bíblia de Lutero, você não está vendo regra de hermenêutica. Interpretação da Bíblia é um comentário que ele está fazendo dos livros do Antigo e do Novo Testamento, uma síntese, uma introdução. E ao ler esse livro, que é publicado dentro de uma coleção pela editora Concórdia, lá do Rio Grande do Sul, eu tirei alguns princípios para você ver como ele passou a valorizar diretamente o sentido literal. Primeiro, compromisso linguístico na fidelidade ao sentido único do texto humano divino. Segundo, traduzir o texto pelo sentido, sem os riscos dos latinismos, grecismo e hebraísmos comuns nas traduções e interpretações literais. Terceiro, não é o sentido que deve servir e seguir as palavras, mas as palavras devem servir e seguir o sentido. Quarto, não há forma única e exclusiva de traduzir uma expressão idiomática. Às vezes, para a transmissão do sentido próprio da escritura para um idioma, é necessário distanciar do sentido dos rabinos e das gramáticas a fim de oferecer um sentido mais claro. 5. O sentido literal de uma palavra-chave deve ser conservado às custas mesmo da língua receptora, isto é, deve-se manter a forma original. 6. Para a clareza da mensagem, às vezes é necessário abandonar o sentido literal. 7. Embora às vezes não seja possível traduzir com palavras originais, o sentido deve ser
preservado. A partir desses critérios que Lutero estabelece para a interpretação da Sagrada Escritura e tradução da Bíblia, ocorre, entretanto, a grande reforma protestante. E quando há esta reforma, os pastores que estão ligados agora ao pensamento luterano, reformado, eles já não têm mais a tradição para que fundamente as suas interpretações da Bíblia. E aí a importância do Johann Dannhauer, que eu já falei, que em 1654, sob o título Hermeneutica Sacris Sive Methodus Exponendarum Sacram Literarum, ele então edita o primeiro livro de hermenêutica, que ensina regras de interpretação. E a partir de Dannhauer, como vai dizer Richard Palmer, de 1720 a 1820, um século, 100 anos, não se passou um ano em que não se publicasse uma obra de interpretação ou de hermenêutica da Sagrada Escritura. Então, após a obra de Dannhauer, o termo como metodologia da interpretação foi usado frequentemente para distinguir-se do comentário real do texto bíblico e a exegese, principalmente entre os filólogos alemães. Espero que você tenha gostado da nossa aula dessa semana, que Deus possa vos abençoar. Eu ainda estou com um problema na minha câmera de vídeo do meu desktop. Não consigo, na verdade, consertar. Já fiz todas as tentativas possíveis e agora eu preciso aí que ver um técnico para assim fazer. E assim que estiver pronto, eu começo a gravar os vídeos com a apresentação no PowerPoint, mas por enquanto vocês têm que suportar-me apenas aí na fala. Pessoal, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu vou deixar a síntese desse conteúdo da Antiguidade Clássica, Idade Média, Alta Idade Média e Reforma diretamente na plataforma, tá bom? Deus abençoe a todos e todas e muito obrigado por sua atenção.